E hoje eu vou contar minhas histórias no passado, quando que eu era criança. Primeira vez que eu acabei caindo. Meu, galera, eu vou contar uma coisa que eu acabei caindo. Como que eu caí? Foi bem assim, eu tava sentado, minha mãe escorou pra trás, eu virei um balancinho assim, de andar. Só que se eu fosse mais criança e mais pequena, eu ia ter me cagado voando. Merda pra tudo qualquer lado, se fosse. Mas e num dia que eu escorreguei a primeira vez no banheiro? Eu escorreguei de bunda no chão, que quase quebrei a pia do lado. Mas sabe o que num dia eu fiz, galera? Eu quebrei a torneira da minha casa. E eu fui olhar ali, ué, eu pensei assim, ó. Ah, vou dar um chutão nessa torneira. Bati meu dedinho, dobrei. E eu chorei. Depois passou o soro. Aí do nada eu comecei a inundar a casa. E quando que eu fui pra minha avó lá, tinha uma barata. Que eu quase pisei nela e quase escorreguei. Mas e que um dia que eu tava muito concentrado, que ó, eu consegui passar uma rua, já que eu tinha um machucado. Mas acredite, galera. Como o David ia lá junto com eu, lá direto na Tiliane. Não, lá na Tiliane não. Lá na casa do tio Jorge. Até que eu escorreguei no chão, ralei meu joelho todo naquele asfalto de terra. É bem que mudaram pra pedra. Mas meu, imagine, fica um caroço na minha perna. Dava pra ver um ossinho ali se mexendo. Assim, dava pra ver um ossinho ali. Mas do nada, num dia, eu pensei em fazer a primeira coisa na minha vez. Acredita, num dia eu fui tocar. Nunca apanhei na minha vida. Só que na hora que eu fui jogar um travesseiro ali pro sofá, já que eu não precisava, que ia fazer um sofazinho, ele era muito grande que eu não conseguia, para sentar em cima e fingir que era o rei. Só que acredita, galera, meu pai simplesmente aconteceu isso. O travesseiro caiu com tanta força, galera, que derrubou no chão o celular do meu pai e rachou. Meu, ele correu tão rápido atrás de mim que quando que eu voei pra cama, do nada eu senti uma chinelada de cinta na minha perna aqui. Meu, ficou até hoje a marca tá aqui. A marca da cinta que deu do chinelo. Até hoje tenho veias aqui porque acabei me levando. Porque eu acabei levando uma chinelada. Mas e num dia que foi pior possível disso? Inteiro, que num dia que eu quase fui morto. De verdade. Um dia eu tava tranquilo, andando, jogando, só que eu tava jogando Minecraft. Eu fiz uma craft table e fui mostrar pro meu pai. O problema é que aquela porra de asfalto lá acabou simplesmente me derrubando. E por causa disso, eu capotei na pedra. Capotei. Só até eu olhar pra cima, tinha o meu pai tava ali fora correndo. Só que depois disso daí, eu ralei minha cabeça, eu só vi o asfalto esfregando na minha cabeça. Mas, gente, mais um pouco, se tivesse um bueiro aberto ali, eu caía ali. Ia pro esgoto cheio de merda. Mas, galera, acredite que aconteceu num outro dia mais raivoso possível. E no dia que eu quase também acabei morrendo. No dia que eu quase caí com um amigo direto no negócio. Aí em Sepiranga, quando eu tava tranquilo, brincando, quando eu tinha uns 5 anos ou 6, eu tava brincando num trepa-trepa. Aqueles grandão lá que tu sobe. Só que o meu amigo, ele tava quase do meu lado. Mas se eu tivesse ele do lado dele, eu ia ter caído. Porque eu tava do lado dele. Só que ele mudou de lado e acabou caindo. Com tudo, gente, ele bateu no ferro e ainda quebrou um osso. Ainda bateu no outro ferro e quebrou a cabeça. Ele teve que ir pro hospital. Só que mais um pouco, se ele estivesse ali, ia ter caído junto e quebrado uns ossos. Mas, galera, isso daí foi a pior história possível que eu já tentei na minha vida inteira. Por isso que eu nunca mais gostei daquela escola. Mas acredita, gente,
Eu já roubei uns 3 brinquedos, uns 4 brinquedos. De verdade, galera. Mas não me denuncia pra polícia. Porque eu só era uma criança quando eu era antigo, em 2024. Eu tava brincando tranquilo. Assim, fui andando ali. Só que eu vi um Sonic muito bravo, galera. Era um Sonic muito legal, com as perninhas assim, fazendo que ele era correndo. Só que tinha um garoto que tinha, e ainda tinha um celular que nós tentava roubar dele pra jogar joguinho dele, que ele mais gostava, que era lá de bicicleta. Só que como que eu tentava roubar dele, isso que acontecia. Ele achava nós com o telefone dele, mas eu tava digitando um monte de senha sem saber. Mas ele tinha um Sonic que tava brincando, mas ele viu uma lâmpada e foi fazer uma aposta com meu amigo pra ver quem que acertar mais em cima ganha. Só que, como eles estavam brincando, eu peguei o Sonic dele sem ele ver. Só que ele viu assim, ué, cadê meu Sonic? Ele perdeu pra sempre, nunca mais viu na vida. E eu fiquei com o Sonic, só que simplesmente alguns dias eu perdi o Sonic, porque minha mãe jogou no lixo. Teve uma outra história que eu roubei mais 2 brinquedos, só que ainda foi de verdade. Foi bem assim. Num dia assim eu tava tranquilo, lá na escola Rubaldo, como sempre. Só que sabe de uma coisa? Tinha um brinquedinho que eu adorava, que era um golfinho de brinquedinho, que era uma pelucinha, que eu amava apertar ele, eu amava morder ele, eu ficava mordendo todos os dias ele. Só que quando que um dia se passou, eu roubei ele. Só que depois minha mãe me obrigou, ficou brigando comigo e ainda apanhei. Quase apanhei dela. Ainda tive que devolver do brinquedo. Eu tive que devolver. Mas no dia que eu roubei um bombeirinho de brinquedo, até hoje eu tenho ele. Só que tá muito guardado. De verdade, galera, eu não tô brincando. É aquele bombeirinho lá de brinquedo. Mas não chama a polícia, porque ele foi lá em 2024. E eu roubei também mais um brinquedo, um relâmpago do Marquinhos. Eu já tinha isso daí faz tempo. Só que eu acabei perdendo ele, porque ele quebrou. Aí tinha um outro que virava um robô do nada. Só que acabei perdendo. Um dia eu acabei mordendo e quebrou ele. Falei pro meu pai colar e ele não colou. Sabia que tinha um boneco do Five Nights at Freddy's, mas a minha mãe, a lazarenta, botou no lixo. Porque eu brincava com a Cica do Five Nights, dobrando ela e tudo. Só que dava... Mas só que eu tirei a cabeça dele. Só que tinha... gente, acredita numa coisa que num dia aconteceu comigo. Eu quase matei um gato num dia. Desculpa, galera. Eu vou ter que falar isso daí agora. Eu quase matei um gato que era meu. Tudo aconteceu quando eu vi um gato na porta. Direto. Só que ele ainda era pequeno. Só que no nada parecia um gato grande, mas não era o meu. Porque o meu era mais pequenininho e bem mais fofinho. E no nascimento. Naquela lá que eu acabei quase matando. Só que simplesmente eu acabei fazendo isso. Eu pendurei pela janela, sendo que ela ia dar um mortal salto que eu queria ver muito. Pra falar, ô louco. Só que quando que eu botei ela na janela, começou a miar assim. Ficou miando, miando, miando. Só até minha mãe ver essa reação, meu. Ela quase surtou. Ela falou pra eu tirar esse gato daí. E eu fui ali e tirei ele dali. Só que eu quase matei um gato. Mas acredita, galera, como que eu era um pestinha na escola. Sabe o que no dia eu fiz? Eu destruí uma torre do brinquedo. Só que a professora era muito lerda. Enquanto isso eu era um flash. Meu, era tão rápido que eu conseguia fugir dela. Poderia. Só que acabei. Só que eu falei um palavrão. E foi contar lá e falou. Só que simplesmente uma mochila que tava muito equipada. Gostei de coisa. Só que ela quando que ela veio pra cima de mim ali pra tentar, ela ficou presa na mochila. Só que ela
Como que eu fiquei rindo ali dela, ela simplesmente pegou meu braço e puxou. E eu tive que... Ainda ela me mandou... Mas acredite, galera, eu acabei saindo daquela escola. Eu não tô falando da minha escola lá quando eu fui pro 3º ano. Eu não tô falando disso na minha outra escola nova, que tem o Enzo, o Ismael. Eu não tô falando dessa escola. Da minha escola Rubaldo. Era lá antigão, em 2024. Simplesmente, aquela escola lá, eu fui tirado dela por causa de uma coisa, acreditam? Eu tava com coceira no olho, só que ninguém sabia o que era. Mas acredita numa coisa, galera. Tinha um parasita no meu olho o tempo todo. De verdade, galera, eu não tô mentindo. Tinha um parasita no meu olho. Tinha um parasita. Só que quando eles olharam ali, viram que era uma larva, tive que ficar em casa, porque um monte de garotos foi simplesmente expulso da escola por causa dessa infecção. E eu andei com um deles e acabei pegando.